fazer aqui não é teórico, tá? É assim que nós trabalhamos, é assim que o Ben Shen funciona. Eu vou mostrar para vocês um slide do Ben Shen depois. Então, ainda que possa parecer teórico para alguns de vocês, isso aqui é perfeitamente possível de se fazer. E eu começo logo com uma redundância, exatamente para dar bastante ênfase. O Shen é o fundamento, é a base, é a estrutura de toda a nossa vida psicológica, emocional e existencial. Estou me baseando nos clássicos. Nós vamos mostrar aqui para vocês citações que vão fundamentar essa ideia tão abrangente e tão profunda do Shen. Nós vamos compreender aqui o Shen hoje, vamos comparar, dentro do tempo que a gente tem, né? Vamos comparar o Shen da medicina chinesa com a psique ocidental, né? Então, quando a gente pensa no Shen, percebam aqui o que nós vamos aplicar aqui em termos de saúde. O Shen, então, está efetivamente presente em todas as nossas atividades mentais, na estrutura emocional e na saúde holística. Não tem como pensar mais, século XXI, numa saúde que não seja holística. Qualquer prática, qualquer teoria que pense a saúde fragmentada, diferente disso aqui, de uma saúde completa, holística, está realmente fora de contexto. Então, o Shen está por trás de tudo isso. Então, dessa forma, uma terapêutica holística e eficaz para as desarmonias. Percebam aqui que eu não estou falando de desarmonias mentais e emocionais. Estou associando aqui para vocês o Shen a qualquer tipo de desarmonia que o ser humano enfrenta, né? Então, uma terapêutica holística e eficaz para as desarmonias que afligem a pessoa humana depende da correta compreensão do Shen. Então, o conceito de psique, embora ele venha lá dos gregos e tenha alguma semelhança com a medicina chinesa, né? Psique é do grego, né, e é traduzido como alma. Nós temos um outro termo também no grego, que é o pneuma, que se traduz mais como espírito, mas as duas palavras, os dois significados, praticamente se confundem. Ocidentalmente, a psique abrange os processos cognitivos, né? Vocês vão olhar isso aqui, vão lembrar do coração, né? Coração lá da medicina chinesa, do Qi, o canal do coração. Vejam só, os processos cognitivos, ocidentalmente falando, eles envolvem percepção, memória, insight, pensamento, linguagem, atenção, etc. Envolve também as funções executivas, uma interface aqui com a neurologia, né? As nossas habilidades para regular e controlar os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações. Se você fica irritado em algum momento, desejoso de partir para cima de alguém e não parte, é porque tem lá no seu cérebro, na sua prática, de que esse comportamento é inadequado. São as funções executivas e as nossas vivências, etc., né, que vão mostrar que essa situação é inadequada, né? A nossa consciência, né, que é o aspecto que permite compreender e vivenciar o nosso mundo interno, que é fundamental, gente. O nosso mundo interno é fundamental, ele é a medida para todas as coisas, ok? Então nós temos aqui o meu mundo interno e inserido então num ambiente, que é tudo aquilo que está fora da Terra, né? E dentro ainda do conceito ocidental de psique, nós temos a ideia de saúde mental, né? Que tem algo de filosófico, mas também é aplicado, né, nas práticas terapêuticas de um modo geral. A gente entende então, conforme a psique ocidental, que saúde mental é a forma como a pessoa reage às várias demandas da vida e como harmoniza tais demandas com as suas habilidades, desejos, emoções, ideias e atitudes. Então, esse aqui é um breve resumo do que seria a psique ocidental, ok? É claro que a gente poderia expandir isso aqui e outros conceitos que não estão tão na linha de frente, mas basicamente a psique ocidental abrange isso aqui, tá? Vamos ver agora o Shen da medicina chinesa. Então, para começo de conversa, o Shen é uma forma sutil e não substancial do Qi. Né? Para vocês que não são da medicina chinesa, o Qi é a energia. Tudo no universo é energia. A mesma energia que segura os planetas lá nas suas órbitas, as estrelas, etc. Essa energia que nós somos, que está no nosso corpo. O que muda é apenas a forma de manifestação e o nível de especialização desta energia. Mas é a mesma matriz, ok? Então o Shen participa do surgimento e da formação da vida. Está lá no livro, no capítulo 8, que é o capítulo que trata das doenças, né, causadas pelo espírito, das doenças influenciadas
pelo espírito. Vale a pena a lida do Ling Shu. Eu sei que os nossos alunos aqui, os acupunturistas, têm sempre uma pilha de livros, né? E livros muito parrudos para ler, na verdade, mas não deixem de conhecer o Ling Shu. Então, para começo de conversa, o Shen é uma forma sutil e não substancial do Qi. Né? Para vocês que não são da medicina chinesa, o Qi é a energia. Tudo no universo é energia. A mesma energia que segura os planetas lá nas suas órbitas, as estrelas, etc. Essa energia que nós somos, que está no nosso corpo. O que muda é apenas a forma de manifestação e o nível de especialização desta energia. Mas é a mesma matriz. Okay? Então o Shen participa do surgimento e da formação da vida. Surge através da essência. Quando as duas essências, está se referindo aqui ao Yang do pai e ao Yin da mãe, quando as duas essências se unem, formam o Shen. Então o Shen está presente desde o surgimento da nossa existência, neste momento, neste planeta, nesta existência, ok? E então nós temos o Shen como uma centelha básica, que está ligada ao coração. Ocidentalmente, embora eu esteja agora aqui no campo da medicina chinesa, ocidentalmente se sabe que o coração é o primeiro órgão a se formar lá na vida embrionária. Então na medicina chinesa também é assim. Né? Então essa centelha básica do Shen está ligada ao coração e permanecerá ligada ao coração durante a nossa existência. E em seguida, lá da vida embrionária, surge o Po, que é a nossa alma corpórea. Né? E o Po é formado então ainda na vida embrionária, e 3 dias após o nascimento, o Hum, a nossa alma etérea, entra pelo nariz, concluindo assim a formação do complexo mental e espiritual iniciado lá na concepção, ok? Quando as duas porções energéticas, o Yin e o Yang, dos nossos pais se unem, ok? Vamos lá, tem mais ainda sobre o Shen. O Shen então está intimamente vinculado ao nosso corpo, à nossa vida e à nossa existência. E é o Shen que nos dá, vejam só, a noção de si mesmo, né? E a consciência. O Shen é que estrutura a noção de si mesmo e a consciência. Em condições naturais, a nossa vida psicológica, emocional e existencial são, então, manifestações do Shen. Né? A abrangência do Shen é fisiológica, os nossos órgãos internos estão imbricados pelo Shen, ao mesmo tempo mental, aqui no sentido cognitivo, né? Aquelas funções que estão mais ligadas ao cérebro, à cognição, etc. Né? Emocional, toda a nossa estrutura emocional, psicológica e metafísica. Nós podemos compreender o Shen de 2 formas, tá? Como mente e como espírito. O Shen, considerado como mente, traduzido como mente, ele está relacionado com o coração. É lá que ele fica abrigado. E nós temos aqui também a ideia de Shen como espírito, que envolve, então, os 5 órgãos principais e 5 aspectos mentais e espirituais que compõem esse Shen. Esse Shen do coração, que é mais traduzido comumente, né, tem muita coisa de cognição que a gente trata com medicina chinesa, usando pontos do canal do coração, para vocês terem uma noção de como os nossos aspectos cognitivos estão relacionados com o coração da medicina chinesa e com esta porção do espírito que está lá no coração. Então aqui nós temos os 5 zantes principais, os 5 órgãos principais e os seus respectivos aspectos mentais e espirituais. Nós temos o Shen relacionado com o coração, é o Shen mais como mente. Nós temos lá no fígado o nosso Hum, a nossa alma etérea. Nós temos lá no baço o I, que é o intelecto, que é a nossa capacidade de pensamento aplicado, etc. Né? Nós temos o Zi, que é a força de vontade, que está lá no rim. E nós temos o Po, que é a nossa alma corpórea, que está relacionada ao pulmão. Então vejam aqui como o Shen, conforme nós dissemos anteriormente, o Shen aqui presente em 5 dos nossos órgãos principais. O pericárdio não está aqui, mas o pericárdio, juntamente com o coração, abriga o Shen. Então ele não está fora, na verdade. Ele só não é considerado aqui, porque quando foi desenvolvida essa ideia na medicina chinesa, lá nos primórdios, o pericárdio era considerado um órgão separado do coração. Vamos adiante. Vamos pensar um pouquinho no coração como mente. O coração, então, abriga e governa o Shen, então abriga e governa a mente, para vocês que não são da área de medicina chinesa, né? Então, juntos, mente e coração fundamentam todas as nossas atividades mentais
que abrangem o pensamento, a memória, a consciência, os insights, a inteligência, a cognição, o sono, a percepção emocional, as ideias e a sabedoria. Não pensem em sabedoria antes do nosso envelhecimento, tá? A ciência e a medicina ocidental tentam banir a velhice da experiência humana, mas ninguém é sábio antes aí dos 50 e poucos, 60 anos de vida, porque sabedoria envolve vivências, ok? Você pode pegar um jovem, uma pessoa de meia idade aí, absolutamente experiente, muito vivida, ainda não tem sabedoria. Sabedoria é algo que depende de tudo isso aqui, mais as vivências, né? Aquelas surras que a gente toma da vida, né? A gente assumir as nossas próprias responsabilidades, né? Como o meu colega disse aqui antes, é muito fácil transferir responsabilidades, né? Uma pessoa sábia não transfere responsabilidade, ela não terceiriza responsabilidades, ok? Vamos adiante. Nós temos então o nosso eu, ok? O nosso eu. No melhor sentido do termo, a gente pode dizer também que é o nosso ego. Vamos pensar agora no todo. Olha o todo aí, ok? O Shen mais o todo, as 10 mil coisas que existem no universo. Aqui nós temos então o nosso eu, ok? O nosso eu. No melhor sentido do termo, a gente pode dizer também que é o nosso ego, ok? Vamos pensar agora no todo. Olha o todo aí, ok? O Shen mais o todo, as 10 mil coisas que existem no universo. E é esse todo, essas 10 mil coisas que existem no universo. Vejam só, para os chineses, né, lá na medicina chinesa, é o Tian, que é a morada dos seres sutis e não substanciais. Para o Jung, esse todo aqui, na psicologia do Jung, é o inconsciente coletivo. Para os budistas, lá, o budismo tibetano, é a mente universal, né? E para a doutrina espírita, é o mundo espiritual. E a gente poderia esticar essa lista aqui, viu? Isto é o todo. O Rum nos conecta com isso aqui. Aí você deu um nome que se adequa mais aí à sua maneira, à sua cosmovisão, ok? Mas é tudo isso aqui que está fora de nós. O Rum faz essa conexão. Vamos adiante. A conexão entre o Shen e o Tian, entre a nossa mente e o nosso espírito, e o céu, é o Rum. É a nossa alma etérea, né, e sua existência precede ao Shen. Ele é inofensivo. A gente coloca aqui que ele é inofensivo porque lá nos ideogramas de alma etérea e alma corpórea, Rum e Po, tem lá um ideograma que indica fantasma. A diferença é que o fantasma, né, do Rum, ele é escuro, de cor negra, ele é obscuro, que ele não pertence à nossa realidade. E o fantasma, lá o Gui, a expressão chinesa para isso é Gui, o Gui relacionado à alma corpórea, ele é branco, indicando então que ele pertence a esse mundo, né? A esse planeta que tem existência física, né? E por acaso a cor branca é de qual elemento mesmo, hein? Fazendo aí já metal. Né? Metal, pulmão, alma corpórea, já vira revisão, tá vendo, Alex? Deve ter gente aqui da turma 361 que vai fazer prova mês que tem, né? Então já vira revisão, tá vendo? Então por isso que a gente diz que ele é inofensivo, né? Já que certos segmentos aí da sociedade costumam ter medo de fantasma, né? Medo de espírito, né? E o Rum é como se fosse mesmo o espírito do morto. Essa é a ideia lá na medicina chinesa, lá nos clássicos da medicina chinesa. Então ele é inofensivo, ele é yang, ele se move, entra e sai pelo nariz e se comunica constantemente com o céu Tian. E de onde ele veio, né? Para onde ele flui quando o nosso corpo físico se reintegrar à Terra, né? O Rum pertence então a um plano distinto, ele não é desse mundo. Aliás, a medicina chinesa também não é desse mundo, então, gente, vamos dizer isso aqui, tá? Não é desse mundo, não. Eu até, nas conversas de corredor, eu até digo de onde vem. Aqui eu não sei se eu posso, mas o Rum não é desse mundo, tá? A medicina chinesa também não. Então, o Rum pertence a um plano distinto do mundo do Shen. E sua existência e sua agenda são independentes do Shen, ok? Então, aquele sonho bacana que você tem, absolutamente vívido, né? Parece que eu já estive nesse lugar, interagi lá com uma pessoa de uma forma que parecia que eu conhecia. Você não conhecia, mas o seu Rum conhecia. Quando você dorme, a agenda do Rum é noturna, né? Ele sai para passear. Vai visitar pessoas, seres não substanciais que fazem parte da relação dele, né? Visitar lugares por onde ele esteve, né? É o Rum que faz isso. É a nossa alma etérea que faz isso, né? Então, riqueza e equilíbrio da vida psíquica e da saúde em geral. Estamos ampliando essa ideia de Rum, de Shen aplicado apenas a aspectos mentais e espirituais. Não é apenas isso. Tá? Nossa saúde em geral dependem efetivamente
da interação entre o Rum e o Shen. Nós vamos provar isso para vocês nos próximos slides. Então, o Rum está presente em todas as desarmonias do Shen, ocidentalmente referidas como distúrbios psicológicos, emocionais ou psiquiátricos. Vamos adiante. Então, a conexão entre o Shen e o Qian é o Rum. Vamos lá. Aqui está o Shen, vocês já conhecem, já sabem que tem 5 aspectos, né? E aqui está o céu, né? Ou a mente universal, ou inconsciente coletivo, ou o mundo espiritual, ou o nome que você queira dar. É tudo que está fora da nossa pele, ok? Tudo que está fora da nossa pele. Aqui está o Shen. Percebam que há aqui uma interface, né? O encontro aqui dessas duas figuras é exatamente aqui que está o Rum. O Rum, ele está na interface entre o Shen e o céu Qian. Vamos fazer um recorte aqui, vamos destacar aqui. Olha só, o que os clássicos chamam de vai e vem é o movimento do Rum. Ele conectando o Shen com a mente universal. Do que resulta isso aqui? O movimento vai e vem normal do Rum, né? Voltando aqui. Quando esse vai e vem é normal, né? O sangue do fígado está bom, não tem calor, não tem deficiência no sangue, o movimento é bacana, é normal. Isso aqui é fundamental para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio emocional, né? Mas esse movimento pode ficar assim, ó. Sabe aquela pessoa ansiosa que tem um casamento para ir no sábado que vem, né? Que fica escolhendo aí dos 80 pares de sapato, né? Tem alguma aluna aqui assim, lá nas turmas sempre tem aquela ansiedade exacerbada, né? Aquela pessoa quando vai comer mastiga 2 vezes já engoliu inteiro, né? Manifestações da ansiedade, né? É o que tem de mais básico aqui nesse movimento excessivo, tá? Ansiedade. Mas nessa mesma caixinha aqui entra distúrbio bipolar, esquizofrenia, TDAH, ok? E um monte de desarmonias relacionadas com o movimento excessivo aqui do Shen, do Rum, né? E com pouco ou nenhum movimento, já que a gente já citou o nome aqui de algumas desarmonias, que está mais identificado com a depressão, ou com o polo, né, depressivo lá do distúrbio bipolar, ok? É esse movimento do Rum que provoca tudo isso que está aqui. Se ele é normal, equilíbrio, saúde. Se ele é anormal para mais, uma lista de desarmonias. Se é anormal para menos, né, ou nenhum movimento, uma lista de desarmonias também. Vamos lá. O Rum, a nossa alma etérea, ele fica enraizado no fígado, no sangue do fígado de forma mais especial, né? E ele, então, é fundamental para a nossa saúde em geral, não é só mental e emocional. Sem esse enraizamento, como a gente chama, né, o vai e vem do Rum fica prejudicado. E esta condição afeta, por exemplo, o sono. Na nossa prática lá no Ben Shen, qualquer caso de insônia que chegue, a gente vai considerar, assim, o diagnóstico sindrômico, os outros aspectos da insônia, mas pensar no Rum é fundamental, porque a regulação do sono e dos sonhos é feita pelo Rum. Então, quando você for tratar insônia, se você não considerar o Rum e a importância dele relacionada ao Shen e à nossa saúde, vai faltar alguma coisa. De repente, aquela pessoa que você trata insônia, trata e não melhora, é porque isso aqui não está sendo considerado. Então, na nossa prática, ponto de partida para tratar insônia, Rum, alma etérea, ok? Outra coisa, as atividades mentais. O Rum auxilia o Shen, né, a alma corpórea, a alma etérea, auxilia o Shen, o espírito, na regulação das atividades mentais, além de prover inspiração, intuição, introspecção e a habilidade para se relacionar e se colocar. Aquela pessoa que não sabe dizer não, aquela pessoa que quando precisa dizer alguma coisa mais séria, ela tem que sinalizar. Gente, sinalizar é lá com fumaça, sabe? Assim, né? Se você sinaliza, você não está tendo assertividade, você não está falando com propriedade o que precisa ser falado. Já começaram a me cobrar ali o tempo, vamos correr. O equilíbrio emocional também, né? O Rum regula as nossas emoções. Essa ação promove o equilíbrio emocional, impedindo que as emoções se tornem agentes causadores de doença. E a forma que uma emoção não é causadora de doença é quando o nosso Rum está bem, quando o nosso Rum está energeticamente bem, né? Vamos ver aqui agora, que a gente fala muito aqui sobre o Rum e saúde, né? Vejam só o que eu tenho para vocês aqui. Atividade do Rum fora do campo da saúde. Fora do campo da saúde, vejam só. Atividade do Rum e a ciência. O sonho de Kekulé é a forma hexagonal do benzeno, né? Os químicos lá ficavam buscando lá uma fórmula para o benzeno, aí veio o Kekulé, tem um sonho, e no sonho ele descobre a fórmula hexagonal do benzeno, gente.
Isso há quase 200 anos. Tabela periódica, né? Organizar aquele monte de elementos, aquela confusão toda, né? Mendeleev, um sonho, organiza a tabela. Após um sonho, ele organiza a tabela periódica. Quando se fala em DNA, a gente lembra daquela hélice, a hélice do DNA. Um sonho de James Watson, foi lá no sonho que ele encontrou essa hélice, né? O sonho de Srinivasa Ramanujan, né, e a matemática, esse indiano sonhava com teoremas e fórmulas matemáticas que ele não conseguia resolver. Foi levado para a Inglaterra, para Oxford, porque considerava-se uma fraude tudo aquilo, né? E hoje, todo esse boom que a física quântica teve nos últimos 30, 40 anos, são fórmulas do Ramanujan que não foram compreendidas na virada do século XIX, do século XX. Sonhos. Perguntado como é que ele descobre isso? É quando eu estou sonhando, dormindo, sonhando, e quando eu estou meditando, que a minha deusa me informa. Opa! A minha deusa me informa quando eu estou meditando. Essas fórmulas todas já foram desvendadas. Então, gente, tem alguma coisa séria por trás disso. Vamos abrir a nossa mente, porque isso é só o começo, viu? Então, olha só, ideias geniais produzem avanços em todos os campos do conhecimento. E a fonte dessas ideias geniais é a intuição, e a intuição é o resultado direto das atividades do Shen. Vamos lá. Ainda fora do campo da saúde, cinema e música. A música do Paul McCartney, Yesterday, todo mundo conhece, não? Yesterday, all my troubles seem so far away. Isto foi um sonho que o Paul McCartney teve, a inspiração para essa música. Né? O Alvin Sater, ele costuma dizer que ele recebeu a letra de Tocando em Frente. Conhece essa música? Ando devagar, porque sou cadeirante, etc. E tal. Mais ou menos isso, né? Não, não é isso não, gente. A letra do Tocando em Frente é fantástica. Leiam lá, que vocês vão ver bacana, né? O Cyborg, interpretado por Schwarzenegger, lá no Exterminador do Futuro, James Cameron teve um pesadelo. E se inspirou num pesadelo para construir aquele Cyborg. Sabiam disso? Não, né? Então tá. O monstro Frankenstein também vem de um pesadelo de Mary Shelley. Antes do Frankenstein povoar as páginas da literatura e as telas do cinema, ele estava presente num pesadelo de Mary Shelley. Isso aqui, gente, dá para fazer um simpósio inteiro só sobre isso aqui. Vamos adiante. Ainda atividade do mundo fora da saúde. Todo mundo sentadinho, bonitinho aí? Apertem os cintos, viu? Porque vem agora. Algumas imagens aqui. Vejam só. Aqui nós temos o Jung. O Jung e uma cena da Primeira Guerra. Jung é um gênio, gente. O nosso planeta sem o Jung não seria o mesmo. A saúde sem o Jung não seria o mesmo. A minha colega já está aqui concordando comigo, né? O Jung, né? Que tinha alguém derrubou isso aqui. Vocês não estão vendo, mas alguém derrubou isso aqui. Então, olha só. O Jung teve um sonho profético, né? Acerca daquele banho de sangue que ocorreu na Europa na Primeira Guerra Mundial. Jung, além de um grande médico, psicólogo, psiquiatra, ele também era um paranormal. Ok? Se vocês me permitirem, Jung era um médium. Tá? Vamos lá. Alguém conhece aqui essa cena? Uma mente brilhante? John Nash, Prêmio Nobel de Matemática, esquizofrênico. Está aqui. Isso aqui é um personagem dos delírios do John Nash, né, interpretado brilhantemente por esse ator que eu estou tentando lembrar o nome desde ontem à noite. Isso aqui também é outra cena, ele já bastante debilitado, um outro personagem dos delírios do John Nash, né, do filme Uma Cena Brilhante. Né? Isso aqui, sabem o que é? O avião da Gol que caiu em 2006, naquele acidente com o Jato Legacy. Olha que interessante, Juscelino Luz, um médium muito conhecido aqui no Brasil, que sonha e registra tudo que sonha em cartório. Por quê? Grande parte dos sonhos dele são premonições. Ele teve 3 premonições sobre esse acidente, a primeira 3 anos antes de ocorrer, e ele informou para a Gol, tá, a data, o local e o número do voo. E o local que o avião caiu, que eles não acharam. O acidente foi de manhã, né, o transponder ficou avariado, né, o satélite que varre o território nacional todo fim de tarde não conseguiu identificar. O próprio Juscelino, que já era conhecido dos militares, disse para eles onde estava o avião. Tá? Essa informação quem me passou foi militar da aeronáutica, amigo meu, que passou isso diretamente no dia do acidente. Ok? Então, quem é que informou isso aqui para o Juscelino, gente? De onde veio essa informação?
De onde veio essa informação, a gente pode até discutir, mas quem trouxe foi o Rum, foi a alma etérea. Ok? Isso é indiscutível. Essa cena, conhecem? I see dead people all the time. Quando esse garotinho do sexto sentido, falando para o psicólogo, que era um morto, né? Que vou te contar o meu segredo. Eu vejo gente morta. Como que você vê gente morta e tal? O tempo todo. Evidência. É o Rum que faz isso. Vamos adiante. Isso aqui é um caso real, aqui do Rio de Janeiro. Parede toda arriscada, ok? De uma pessoa, né? Isso aqui, para a psiquiatria, é chamado de distúrbio dissociativo, esquizofrenia. Eu vou dar um zoom aqui para vocês olharem de mais perto isso aqui. Olha só. Corra, salve, eu não sou Bia, eu tomo conta agora, eles irão embora, eu mando, eu não sou você e tal. Uma cerca, tá vendo? Corra, separando essa pessoa do que ela via e ouvia, ok? O primo dessa pessoa foi meu paciente. Isso aconteceu há menos de 2 anos aqui no Rio, tá? Então isso aqui é material do Rum, gente. Quando esse material não é integrado pelo Shen, isso vira doença. Ok? Quando isso é bem integrado e aceito pelo Shen, é simplesmente uma pessoa criativa. Vejam só, essa imagem encontrada no asilo de louco, atividade do Rum na vida comum, gente. Olha só. Aí, isso aqui é um Rum que o material não foi devidamente acolhido pelo Shen. Porque quando é acolhido, vira artista, tá vendo? Isso aqui é uma tela chamada Olhos Desencarnados de uma artista esquizofrênica, que o Rum, então, acolheu esse material, né? Ela deixou de ser vista como maluca e virou artista. Olha que bacana. Tem vários quadros dela. Ela é americana, essa moça, né? Isso aqui, né? Fenômenos mediúnicos, né? Psicografia, clarividência, uma imagem do Chico Xavier, né? Todos os fenômenos mediúnicos têm relação com o Rum e com a nossa alma etérea. Vamos adiante, né? Então, a atividade do Rum acessa conteúdos que são trazidos do céu para o Shen. Mesmo sendo parte da vida comum, esse material pode provocar diversas reações restritivas. Olha só, na medicina, sinais e manifestações que escapam à compreensão médica são encaminhados para a psiquiatria, rotulados de loucos, doentes mentais, distúrbios psiquiátricos, etc. No meio social, família, sociedade, religião, né? E também pelo próprio indivíduo. Influências familiares, religiosas e culturais levam o próprio indivíduo a não aceitar esse conteúdo. Aí a pessoa própria se coloca naquele rótulo de louco, de desequilibrado, né? E aí vai ser o patinho feio lá da constelação familiar. Não é isso? Vamos lá. Como tudo isso reflete na saúde? Está terminando, gente. Como foi mostrado, a humanidade é a ponte que conecta o céu e a terra, né? Os 3 tesouros, já falamos, né? Os 5 aspectos, né? Então, saúde holística precisa de tudo isso aqui, né? Então, vamos ver aqui algumas citações clássicas que falam da importância do espírito na nossa saúde. Vamos lá. Ter os espíritos, aqui, o Suven está se referindo aos 5 aspectos mentais e espirituais, viu? Ter os espíritos é o esplendor da vida. Perder os espíritos é a aniquilação. Está lá no Suven, capítulo 13. Agora, Suven, capítulo 14. Como uma doença pode ser curada se não há nenhuma energia espiritual no corpo? Agora, Lin Shu, capítulo 8. Capítulo fantástico do Lin Shu. Eu gosto tanto desse capítulo que o nome lá da nossa clínica é Ben Shen, que é o nome do capítulo 8, né? Que trata das doenças causadas ou agravadas pelo espírito, né? Quando se aplica um tratamento, deve-se ter em mente, em primeiro lugar, o espírito do paciente, né? E o Lin Shu que eu mais gosto, olha, presta atenção nisso aqui, senhores e senhoras acupunturistas. Para fazer com que a acupuntura seja perfeita e eficaz, deve-se curar primeiro o espírito. Por isso que o tratamento não dá certo, gente. Por isso que você está tratando lá o corpo físico e a pessoa não melhora. Trata primeiro o espírito. Está lá no Suven, capítulo 25. E agora uma frase do Emmanuel que tem tudo a ver com a frase do Suven. A saúde não pode retornar ao corpo quando o espírito continua enfermo. Ok? Terminando aqui, tá? Ainda na saúde, agora vamos pensar em termos de medicina chinesa. O coração está por trás de tudo isso. Por que tudo isso faz parte da nossa vida? Porque o coração está envolvido nisso. O coração é o monarca que governa a mente e reina sobre todo o organismo. Está aqui as citações que mostram isso, né? O coração é o monarca que governa a mente. Vamos lá. Causas internas. Lá em etipatogenia a gente aprende que todas as causas internas de adoecimento são o quê? Emocionais.
O clima emocional é externo, fator externo que invade o corpo, as causas mistas, fraturas, infestação de vermes, lesões, então tudo que é interno, gente, da dor de ombro à diarreia, tem algo relacionado com a emoção, ok? E vou dar alguns exemplos aqui da forma como a gente trabalha, tá? Desarmonia na pele, a gente vai pensar primeiro no pulmão, não é isso? Está na pele. O nosso raciocínio lá no Ben Shen é reverso. O ponto de partida, desarmonias da pele, é a alma corpórea. Alguém, mas e o calor no sangue? Está lá também, calor no sangue. Pode ser, aqui pode fazer parte do contexto clínico do paciente, né? Mas o ponto de partida é a alma corpórea. Mais exemplos aqui. Desarmonias do joelho. Pensar no rim, né? Tá, rim é mesmice, gente. Começa a partir do aspecto mental e espiritual que está lá no rim, no zi. E o que tem a ver o joelho com a nossa saúde? Olha só, humildade, flexibilidade e firmeza, aspectos simbólicos do joelho, ok? Doença no joelho. Se o seu joelho tem doença, reveja sua condição de humildade, flexibilidade e firmeza. Ok? Joelho rígido, que não se curva. Por isso que dói, por isso que fratura, por isso que quebra. Não sou eu que estou dizendo isso não, viu? Tem listas e listas de livros tratando dos aspectos simbólicos do nosso corpo, isso precisa ser considerado, né? Por último aqui, não tem cereja do bolo, desarmonias digestivas, né? Pensar em estômago, beleza. O ponto de partida é o elemento terra, é o I que está aqui, é o intelecto, né? Que tem a ver com a gestão da vida do mundo material. Estômago não é víscera para digerir só comida, não. A gente digere a vida com o estômago, por isso é um órgão de choque nas doenças psicossomáticas. Então a gente pensa no I, na gestão da vida e do mundo material, elemento terra, estômago, mais o contexto clínico do paciente. E aqui, gente, para não ficar de fora, né, para fechar, uma desarmonia do campo mental e espiritual, tá? Que é a psiquiatria, né? Vamos lá. Distúrbio bipolar. A nossa maneira de tratar um distúrbio bipolar, a gente pensa primeiro alma etérea, alma corpórea e Shen. Hum, Shen e Po. Desarmonias no Yang e no movimento do Hum que nós mostramos anteriormente. Depois vem os elementos, elemento madeira, fogo e metal, órgãos, fígado, coração e pulmão, mais o contexto clínico do paciente. É dessa forma que a gente trabalha. Considerações finais. Tá? O Shen é um fenômeno cósmico. Essa ideia, esse conceito que nós encontramos nos três tesouros, né? Conectando o homem, conectando o céu e a terra. O Shen é parte da vida em todos os sentidos. A vida cotidiana, os relacionamentos e a saúde holística estão impregnados pelo Shen, impregnados pelo espírito. O Shen é fundamento e por isso participa do surgimento e da formação da vida. E aqui, senhores e senhoras acupunturistas, vejam só, o Shen é muito mais que um mero apêndice na prática clínica da medicina chinesa. Ok? E aqui, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, Ben Shen, pode acessar a página aí, nós temos postagens lá relacionadas com autoconhecimento, que é a base da formação da nossa consciência, né? A gente tem muito material lá interessante de autoconhecimento, né? Está aqui o endereço do Facebook, que é a nossa fanpage, e lá nós oferecemos atendimento, workshops e cursos em psicoterapia, acupuntura, aromaterapia, radiestesia, astrologia e numerologia. Astrologia e numerologia é comum na saúde da China, viu, gente? Lá no Imperador Amarelo, tem lá uma citação que diz o seguinte: para tratar o doente, você tem que prestar atenção em 8 coisas: o Sol, a Lua, os planetas, as estrelas e as 4 estações do ano. Então, assim, aqui pode parecer surpresa para alguns de vocês, né, a gente falar em astrologia e numerologia, né? Aliás, percebam aqui que nossa acupuntura tem um acento, tá vendo? Isso é numerologia, tá? Então a gente considera, né, aliás, astrologia e saúde foi um dos aspectos, foi um dos temas que nós colocamos à disposição da organização aqui. De repente, no próximo, a gente está aqui falando de astrologia e saúde. É isso, acabou. Desculpa aí.